Você é oficialmente um peixe-papagaio, membro da tribo Scarine. Nos folhetos de turismo e nos documentários, com trilha sonora bonitinha, chamam você de engenheiro dos recifes. O herói colorido que limpa os corais e fabrica a areia branca das praias. Na prática, a biologia evolutiva olha para você e vê um projeto feito na sexta-feira à tarde, nas coxas, cheio de gambiarras estruturais que nunca deveriam ter saído da prancheta. Sua existência começa como um ovo minúsculo à deriva no plâncton, mas a tragédia real é a sua herança genética. Você é taxonomicamente um bodião labridae que sofreu um downgrade. Seus ancestrais eram carnívoros eficientes que sugavam presas macias. Você é a ovelha negra da família que decidiu, em algum momento de delírio evolutivo, que comer pedra e concreto natural era uma estratégia de carreira viável. Para possibilitar essa dieta suicida, sua boca sofreu uma mutação pavorosa. Você não tem lábios funcionais ou dentes normais, você tem um bico de fusão dentária. Mas não se iluda achando que é uma ferramenta de precisão. A microtomografia mostra que seus dentes são uma estrutura de cota de malha, feita de fluorapatita entrelaçada. Parece chique, né? Uau, dentes de armadura. Errado. Essa estrutura evoluiu para operar em regime de falha controlada. Tradução: seu rosto foi projetado para quebrar aos poucos, dia após dia, enquanto você o esmaga contra o material biológico mais duro do oceano. Você nasce condenado a ser uma britadeira orgânica. Enquanto outros peixes usam a boca para comer coisas que não revidam, sua primeira lição de vida é aprender o ângulo exato para colidir sua cara contra o carbonato de cálcio sem explodir seu crânio no processo. Bem-vindo à vida de durofagia, onde cada refeição é um acidente de trânsito em escala micro. Sua vida não é apenas bater a cara na parede, é ter que reconstruir a parede da sua cara o tempo todo. Você é um polifiodonte extremo, o que é o jeito científico de dizer que sua boca é um canteiro de obras infinito e superfaturado. Diferente de um predador normal que troca dentes de vez em quando, você precisa manter uma linha de montagem acelerada de fluorapatita e cálcio 24 horas por dia. Seu corpo queima uma quantidade absurda de energia só para fabricar os dentes que você vai quebrar na próxima mordida. É um esquema de pirâmide metabólico. Você gasta energia para fazer dentes, para comer pedras, para ganhar energia, para fazer mais dentes. E se você acha que pode fazer uma pausa para descansar a mandíbula, pense de novo. A evolução, nessa sua sabedoria questionável, te deu a condição de agastria. Tradução: você não tem estômago. Zero. Nada. Você não tem o tanque de armazenamento ácido que qualquer vertebrado decente usa para guardar o almoço. Você é funcionalmente um tubo aberto de entrada e saída. Isso te escraviza à hipótese da saciação constante. Você não come porque está com fome. Você come porque seu design é incapaz de estocar energia. Você precisa manter um fluxo contínuo de lixa passando pelo seu intestino para não entrar em catabolismo imediato. Enquanto um tubarão come uma vez e tira uma soneca digestiva de 2 dias, você é obrigado a ralar o bico contra o recife do nascer ao pôr do sol, sem férias, sem feriado e sem vale-refeição. Você não é um animal, é uma esteira rolante de cascalho com nadadeiras, condenada a processar entulho para sempre só para se manter vivo até o dia seguinte. Vamos falar sobre a sua árvore genealógica, ou melhor, sobre a farsa que é a sua identidade. Durante muito tempo, você posou de importante, exigindo uma família taxonômica só sua, a Scaridae. Mas a genética moderna puxou a sua ficha e descobriu a verdade humilhante. Você é, na prática, apenas um bodião, labridae, que deu muito errado. Você é o primo diferentão de peixes carnívoros elegantes que sugam presas macias e nutritivas. A tragédia da sua evolução é óbvia. Seus ancestrais nadavam num oceano cheio de lulas, camarões e peixinhos suculentos. Comida fácil, macia, rica em proteína. Mas a sua linhagem olhou para toda essa abundância e pensou: não, sabe o que parece delicioso? Aquela parede de cálcio dura feito concreto ali. Foi uma escolha estúpida que obrigou seu corpo a improvisar uma monstruosidade interna para lidar com as consequências. O moinho faríngeo. Você não tem apenas o bico quebradiço na cara. Você tem uma segunda boca escondida
escondida na garganta. É um conjunto de mandíbulas modificado a partir dos ossos das brânquias, uma trituradora industrial instalada onde deveria haver apenas um tubo macio. O sistema funciona na base de cisalhamento brutal. As placas superiores e inferiores deslizam umas contra as outras para pulverizar a rocha que você engoliu. Biologicamente, você transformou sua garganta numa pedreira barulhenta. Isso gera um calor absurdo, atrito, e exige uma lubrificação de muco constante só para que você não pegue fogo por dentro ou rasgue seu próprio esôfago com cacos de vidro biológico. E o pior, essa trituradora interna é um pesadelo de manutenção que opera sem garantia. Os dentes do seu moinho faríngeo precisam migrar numa dança sincronizada perfeita. A mandíbula inferior empurra para frente, a superior para trás, criando zonas de desgaste específicas. Se houver um erro milimétrico nessa migração, seja por um defeito genético ou porque você bateu a cabeça forte demais, lembre-se, sua vida é dar cabeçadas em pedra, o moinho trava. Isso não é um inconveniente, é uma falha catastrófica do sistema. Com o moinho travado ou desincronizado, você continua engolindo pedaços de coral por puro instinto de sobrevivência, a tal saciação constante, mas não consegue mais pulverizá-los. O resultado, seu intestino enche de cascalho bruto e pontiagudo que você não consegue processar e muito menos excretar. Você morre de uma constipação geológica. Você vira literalmente um peso de papel vivo, afundando no Recife com o estômago cheio de pedras intactas enquanto morre de fome. Para completar o cenário de terror estrutural, sua anatomia facial é tão absurdamente complexa e cheia de fusões ósseas que qualquer poluente na água age como um sabotador. Pesticidas ou metais pesados causam a temida síndrome da deformidade mandibular. Sua mandíbula entorta, o bico cruza errado e você perde o ângulo de ataque. Você tenta morder a rocha, mas o bico desliza. É a inanição mecânica. Você vê a comida, tenta comer, mas sua ferramenta de trabalho está torta demais para funcionar. Você morre de fome na frente do buffet livre, vítima da sua própria complexidade desnecessária. Digamos que, por um milagre estatístico, você não foi engolido por uma medusa ou filtrado por uma baleia, enquanto era apenas uma larva transparente no plâncton. Você pousa no Recife e começa sua fase juvenil. E aqui a humilhação visual começa. Você não tem nada a ver com aquele peixe colorido e majestoso dos cartões postais. Juvenis de Scarinae geralmente têm cores deprimentes, marrom, cinza ou listras sem graça, feitas especificamente para que você se misture com a sujeira do fundo. Você é biologicamente desenhado para ser irrelevante, mas o verdadeiro filme de terror acontece dentro da sua boca. Enquanto cresce, seu corpo inicia o processo doloroso de soldagem dentária. Seus dentes individuais não nascem bonitinhos e alinhados. Eles começam a se fundir uns aos outros e ao osso da mandíbula numa maçaroca calcificada. É como se você usasse um aparelho ortodôntico que, em vez de alinhar seus dentes, decidisse derreter todos eles num bloco sólido de osso. Essa é a metamorfose da sua ferramenta de trabalho. Você sente a pressão óssea constante enquanto sua boca deixa de ser uma abertura funcional para virar aquele bico rígido e sem sensibilidade tátil refinada. É a puberdade mais brutal do oceano. Você troca a capacidade de sentir o que come pela capacidade de quebrar o que morde. Durante essa fase, você é um estagiário de britadeira, raspando algas moles e lodo porque seu bico ainda não tem a dureza de mós necessária para encarar o coral duro. Você é um vândalo em treinamento, praticando vandalismo em pedras menores, agora que seu bico endureceu. Bem-vindo à realidade da neurobiologia do sofrimento. Lembra que disseram que peixe não sente dor? Mentira. Você tem nociceptores, fibras nervosas, a delta e um nervo trigêmeo ramificado na cara, exatamente como nós. A diferença é que a sua rotina de adolescente consiste em bater esse rosto inervado contra uma parede de calcário milhares de vezes por dia. A cada mordida no coral, uma onda de choque viaja do seu bico para o seu crânio. É uma microconcussão repetida a cada poucos segundos. Se você fosse humano, estaria de licença médica por trauma crâniofacial no primeiro dia, mas você é um Scarinae, então seu cérebro inunda seu sistema com opioides endógenos analgésicos naturais. Não é barato químico para você curtir a vida, é uma medida de emergência biológica para que você não entre em choque e pare de comer. Você vive dopado pela própria bioquímica só para conseguir tolerar o seu almoço. Nessa fase juvenil e subadulta, você geralmente entra
entra para a turma do fundão, do Recife, os cardumes mistos. Não é amizade, é estatística cínica. Você nada ao lado de cirurgiões e outros bodiões, não porque gosta deles, mas porque se um tubarão aparecer, a chance dele comer o vizinho é matematicamente maior do que a de comer você. Você é um rosto anônimo na multidão, uma peça de reposição cinzenta e dolorida, aprendendo a ignorar os sinais de alerta do seu próprio sistema nervoso enquanto mastiga pedras para crescer e virar um adulto ainda mais problemático. Parabéns, você atingiu a maturidade. Se você achava que a recompensa seria descanso, sinto informar. Sua vida adulta é um turno de trabalho ininterrupto numa fábrica de cascalho. Você acorda, morde pedra, caga areia, morde pedra, caga areia, repita isso até morrer. Não tem hobby, não tem tédio criativo, não tem momento contemplativo. É só atrito e excreção. O culpado dessa rotina miserável é o seu defeito de fábrica mais humilhante, a agastria. A evolução roubou seu estômago. Você não tem aquele saco ácido maravilhoso onde a comida fica guardada sendo digerida enquanto o animal descansa. Você é anatomicamente um cano de PVC direto da boca ao ânus. Isso te torna escravo da hipótese da saciação constante. Não é que você seja guloso, você está metabolicamente desesperado. Como você não consegue estocar comida, precisa manter um fluxo contínuo de material entrando para empurrar o que está saindo, tentando roubar migalhas de nutrientes no caminho. Um tubarão come um peixe e tira uma soneca de 2 dias. Você, se parar de comer por algumas horas, seu corpo começa a se autodigerir. Você vive no cheque especial calórico. O sol nasce e você já está atrasado na sua meta de triturar quilos de coral só para pagar o aluguel de estar vivo. Você não é um gourmet do Recife, você é um aspirador de pó industrial com a bateria viciada que precisa ficar ligado na tomada o tempo todo. E o que acontece dentro desse seu cano de PVC digestivo é um filme de horror à parte. O seu intestino não processa smoothie de frutas, ele processa lixa. Você passa o dia engolindo cacos afiados de carbonato de cálcio e esqueleto de coral triturado. O resultado é que o revestimento interno do seu intestino vive em estado de esfoliação forçada extrema. A ciência chama isso de custo de motilidade e transcriptômica do estresse. Em português, claro, seu corpo gasta uma fortuna de energia, ATP, apenas para fazer os músculos do intestino empurrarem essa massa pesada e abrasiva para a saída. É como tentar bombear concreto fresco por uma mangueira de jardim o dia inteiro. Para piorar, os fragmentos de rocha vão rasgando a parede do seu intestino enquanto descem. Seu corpo, em pânico constante, precisa gastar recursos preciosos para regenerar o tecido que foi lixado. Você vive com uma inflamação crônica interna, reconstruindo seu próprio tubo digestivo em tempo real, enquanto a próxima remessa de entulho já está descendo pela garganta. E qual o lucro dessa operação de autoflagelo? Mísero. A eficiência de assimilação é ridícula. Você precisa processar quilos de sedimento bruto para extrair gramas de nutrientes. Sabe aquela areia branca e fofinha das praias do Caribe que os turistas amam? Aquilo é o seu cocô. Aquilo é o monumento da sua ineficiência. Cada grão daquela areia passou rasgando por dentro de um peixe-papagaio que estava morrendo de dor e fome só para cagar um cenário bonito para foto de Instagram. Se você achava que sua vida digestiva era um desastre, espere até ver sua vida amorosa. Você nasceu fêmea, não por escolha, mas por padrão de fábrica. Você é um hermafrodita protogênico, o que significa que sua existência é uma crise de identidade programada. Como fêmea da fase inicial, você é cinza, marrom, invisível. Você vive num harém, sendo pastoreada por um macho dominante e agressivo que te vê apenas como um depósito de ovos. Sua rotina é ser submissa e botar ovos que vão alimentar predadores, enquanto tenta não apanhar do seu marido. Mas a verdadeira humilhação acontece quando você é promovida. Se o macho dominante do seu grupo morre, provavelmente comido porque estava ocupado demais sendo um idiota colorido, a natureza aponta o dedo para você, a fêmea mais forte, e diz: sua vez. Começa então a violência fisiológica da metamorfose sexual. Não é uma transição suave, é uma demolição interna. Seus ovários, que funcionaram a vida toda, começam a se autodestruir num processo de atresia necrótica. Você dissolve seus próprios órgãos reprodutivos para construir testículos do zero. É uma reengenharia biológica feita às pressas no meio do oceano. Seus níveis de estrogênio despencam e você é inundado por uma overdose de 11-cetotestosterona.
Seu corpo queima reservas de gordura preciosas para mudar de cor, saindo do modo camuflagem para o modo alvo de neon. Você ganha cores vibrantes, azul, verde, rosa, não para ficar bonito, mas para avisar ao mundo que você está pronto para brigar e morrer. Agora você é o macho terminal, TP, o chefão, o rei do Recife. Na prática, você é um gerente de RH estressado à beira de um infarto fulminante. Sua vida agora é pura paranoia. Você passa 100% do tempo patrulhando o território, expulsando rivais e garantindo que suas fêmeas não fujam para o harém vizinho. O etograma da sua vida se resume a brigar, perseguir e morder. Não existe descanso no topo da pirâmide, existe apenas ansiedade crônica. Essa postura de machão cobra um preço biológico alto. Cortisol, seu sangue é puro suco de estresse. E cortisol alto faz o quê? Desliga seu sistema imunológico. É por isso que os machos mais coloridos e dominantes são clinicamente os mais podres. Você está cheio de úlceras que não fecham, nadadeiras rasgadas e parasitas fazendo a festa na sua pele enfraquecida. Você é um zumbi de luxo, brilhante por fora, imunossuprimido e apodrecendo por dentro. O preço da sua coroa é viver doente. E o grande finale dessa tragédia é a agregação de desova. Você e centenas de outros idiotas coloridos se juntam num local específico para soltar esperma na água. É uma orgia de desespero e estatística ruim. O problema é que tubarões e garoupas amam esse evento. Eles sabem a hora e o local. É o iFood dos predadores. Enquanto você está ocupado brigando com outro macho para ver quem tem a corcova maior ou perseguindo uma fêmea, sua vigilância cai para zero. Você troca a segurança pela chance de reproduzir. O tubarão nem precisa caçar de verdade. Ele só abre a boca e nada no meio do cardume de machos distraídos pelo próprio ego reprodutivo. Quando o sol se põe no Recife, você pensa, finalmente hora de descansar a mandíbula. Que ilusão. A noite não é o momento de paz. É o momento em que você vira o prato principal no buffet All You Can Eat dos parasitas. Enquanto os peixes diurnos tentam dormir, o fundo do mar é invadido por enxames de isópodes da família Gnathidae. Pense neles como carrapatos subaquáticos turbinados ou mosquitos do mar que não respeitam repelente. Eles emergem da areia sedentos por uma coisa, o seu sangue. Como você não tem mãos para se coçar e nem edredom para se cobrir, a evolução te obrigou a desenvolver a estratégia defensiva mais nojenta e custosa da natureza, o casulo de muco. Toda noite, suas glândulas operculares precisam trabalhar horas extras para secretar uma bolha gigante de catarro complexo que envolve seu corpo inteiro. Não é um saco de dormir confortável, é uma trincheira química desesperada. E esse mosquiteiro de gosma não sai de graça. Fabricar essa barreira consome cerca de 2,5% do seu orçamento energético diário. Pode parecer pouco para quem tem estômago, mas para você que vive na falência calórica da agastria, é um imposto de renda metabólico brutal. Você paga 2,5% da sua vida todo santo dia, apenas pelo direito de não acordar anêmico. E tem mais, o casulo dificulta a passagem de água pelas brânquias, ou seja, para não ser drenado por vampiros microscópicos, você aceita passar a noite inteira levemente sufocado respirando seu próprio ar viciado dentro de uma bolha de meleca. Mas digamos que seu escudo de muco funcione e os isópodes não te drenem até a anemia. Parabéns, agora você tem que lidar com o inimigo que já mora dentro de você. A micobacteriose é a tuberculose de peixe e nos Scarinae ela tem um apelido carinhoso, a doença do esgotamento. Lembra daquele estresse todo de ser um macho terminal? O cortisol alto desliga suas defesas e acorda essa bactéria que estava dormindo no seu fígado e baço. Ela começa a construir bunkers chamados granulomas nos seus órgãos vitais. Você continua nadando, continua comendo, mas está apodrecendo por dentro. Você emagrece visivelmente, a tal emaciação progressiva, definhando enquanto o seu intestino está cheio de pedra. É a ironia máxima, você morre de magreza com a barriga cheia. E se a tuberculose não te pegar, a sujeira pega. Aquelas mordidas que você levou defendendo seu harém. Em qualquer outro peixe cicatrizariam. Em você,
estressado e imunossuprimido. Elas viram portas de entrada para bactérias oportunistas como o víbrio. O resultado é a dermatite necrótica. Sua pele colorida e vibrante começa a derreter em úlceras vivas. Para fechar o pacote de desgraças, temos a poluição humana. Metais pesados na água afetam diretamente o desenvolvimento do seu crânio complexo, causando a síndrome da deformidade mandibular. Sua mandíbula cresce torta, o bico cruza errado. Você tenta morder o coral, mas a ferramenta desliza. Você morre de fome olhando para a comida, vítima de uma tranca de mandíbula química causada pelo esgoto de quem te admira no aquário. Parabéns, vovô! Você contrariou todas as estatísticas, desviou dos tubarões, sobreviveu à transformação de gênero e não morreu de tuberculose. Você chegou à velhice, e se você acha que a recompensa é sabedoria e descanso, esqueça, a natureza não paga aposentadoria, ela cobra aluguel até o último segundo. A sua velhice é um processo humilhante de desmanche ao vivo, conhecido clinicamente como senescência selvagem. A primeira coisa que vai embora é o seu filé. Acontece a sarcopenia severa, sua massa muscular dorsal consumida pelo próprio corpo para gerar energia. Você vai secando, aquele corpo robusto de macho terminal vira uma lâmina fina com a espinha dorsal aparecendo sob a pele. Seu rosto também desmorona, a gordura e o tecido ao redor dos olhos retraem, deixando suas órbitas fundas e esqueléticas. Você passa a nadar com a aparência permanente de um cadáver assustado que esqueceu de morrer. Mas o verdadeiro prego no caixão é a falência da sua fábrica de dentes. Lembra da polifiodonte acelerada, aquela linha de montagem frenética que repunha seu bico? Ela começa a engasgar. Seu metabolismo desacelera e não consegue mais mineralizar a fluorapatita na velocidade do desgaste. Seu bico fica irregular, cheio de falhas, banguela nas bordas. Você tenta raspar o coral, mas a ferramenta está cega. Você morde, mas não quebra. É o pesadelo final. A fome aumenta, mas sua boca já se aposentou sem te avisar. Com o bico falhando, o moinho faríngeo também engasga. Sem a energia necessária para lubrificar e mover as placas trituradoras da garganta com força total, o processo de moagem vira um rangido seco e ineficiente. Você começa a engolir pedras maiores que não consegue pulverizar, acumulando lastro inútil no intestino que só te deixa mais pesado e lento. Você entra num balanço energético negativo terminal. O custo de mastigar a pedra é maior do que a caloria que a alga fornece. É a falência metabólica decretada. Sua atitude muda drasticamente. Aquele vigor agressivo de dono do Recife, o cortisol que te mantinha ligado no 220 volts, desaparece, substituído por uma letargia depressiva. Você entra no modo de economia de bateria de um sistema entrando em colapso. Socialmente você vira um fantasma. As fêmeas do seu antigo harém nem olham para sua cara chupada. O novo macho terminal, jovem e arrogante, nem gasta energia te expulsando. Ele sabe que você é irrelevante. Você nada entre os escombros do seu império, ignorado pelos súditos que antes tremiam na sua presença. E no Recife, ficar lento e irrelevante é uma sentença de morte assinada. Predadores que antes hesitavam em atacar um macho dominante saudável, agora veem um alvo com um letreiro neon piscando desconto de 50%. A garoupa ou o tubarão percebem o atraso milimétrico no seu reflexo, a falha na sua natação. Seu fim não será um sono tranquilo na areia, será um ataque súbito que você até viu chegar, mas seu corpo velho simplesmente se recusou a desviar. Você morre porque ficou lento demais para a brutalidade do mundo que você passou a vida inteira mordendo. Então, como termina a saga da britadeira viva? Se a natureza seguir seu curso cruel, seu fim será lento e silencioso, causado pela falha da sua única ferramenta. Em algum momento, a fábrica de dentes não consegue mais acompanhar o ritmo da destruição. Você desenvolve fissuras no bico que não cicatrizam, ou o moinho faríngeo trava de vez, entupido com um cascalho que você não consegue moer. Isso leva à inanição mecânica. É a morte mais frustrante possível. Você tem fome, a comida está literalmente na sua frente. O Recife inteiro é comestível para você, mas seu rosto quebrou. Você passa
seus últimos dias tentando raspar o substrato com uma mandíbula cega, gastando mais energia no esforço do que ganha na digestão. Você vai definhando um esqueleto colorido flutuando à deriva até que uma garoupa decide acabar com sua miséria, ou você simplesmente afunda, virando adubo para as algas que você passou a vida tentando matar. Mas convenhamos, o cenário mais provável hoje em dia envolve um arpão de aço inoxidável. Você não morre lutando, morre de pijama. O caçador humano te encontra à noite, seguro dentro do seu casulo de muco fedido. A luz da lanterna te cega, paralisando seu sistema nervoso já lento pelo sono. Você nem entende o que aconteceu. Um segundo você está economizando energia na sua bolha de catarro. No outro, tem uma lança atravessada nas brânquias. É uma execução sumária, sem honra, sem perseguição. Você é colhido como um fruto podre no pé. Depois de arpoado, seu corpo, uma maravilha de cores vibrantes criada por estresse hormonal, é jogado no convés. Sua carne é vendida barata no mercado local. Porque, sejamos honestos, sua textura é mole e você pode ser tóxico. Se você tiver sorte, acaba numa grelha, temperado com limão para disfarçar o gosto de algas e o cheiro de pântano do seu intestino agástrico. O turista come, tira uma selfie e posta. Jantar fresco no paraíso. Mal sabe ele que está mastigando um animal que viveu em dor crônica, cheio de parasitas e tuberculose latente, mas o seu verdadeiro legado não é a refeição, é a geologia. Lembra das toneladas de pedra que você triturou a vida toda? Aquilo tudo virou areia. Quando você morre e seu corpo se desfaz, o que sobra da sua existência miserável é literalmente o chão que os outros pisam. Aquela praia de cartão postal, aquele banco de areia branca onde gravam comerciais de cerveja, é tudo cocô de Scarinai. Sua vida de sofrimento, de dentes quebrados e moinho faríngeo travado serviu apenas para decorar o cenário de férias de primatas pelados. Porque é terrível nascer como um peixe-papagaio. Porque você é um erro de projeto, um bodião que desistiu da dignidade para comer pedra. Você nasce feio, cresce sentindo dor na cara, vive escravo da fome sem estômago, muda de sexo via trauma hormonal e morre para virar calçada de turista. Você não é um engenheiro do ecossistema. Você é o servente de pedreiro da evolução que nunca recebeu pagamento.